bem? Bom dia. Pessoal, bom dia a todos vocês. Sejam bem-vindos mais uma vez, prazer estar aqui com vocês. Hoje a gente vai trabalhar licitações públicas. Um tema que, para a área de segurança pública, não tem a mesma relevância que, por exemplo, para tribunais, para Ministério Público, para a Defensoria, porque cai bastante. É o tema mais cobrado do direito administrativo como um todo. Mas para a área de segurança já não cai tanto. Então a gente vai trabalhar direto ao ponto. Eu vou apontar, isso aqui cai, aquilo ali cai. Entendeu? Então vamos trabalhar de maneira bem precisa, de maneira bem assertiva, para que a gente prepare vocês para a prova efetivamente, mas sem viajar tanto no mundo das licitações, porque ele é enorme. Licitações é uma coisa absurda. Eu, por exemplo, dou aula em pós-graduação, onde só de licitação são 30 horas de aula, pra você ter uma ideia. Olha como é que a gente poderia invadir o tema e falar muito mais do que em 3 horas. A gente poderia tranquilamente aqui, mesmo para concurso público, falar em 2 aulas de licitações. Mas não, vamos manter nossa objetividade, vamos falar daquilo que efetivamente cai. Por exemplo, quando a gente fala de licitação, já começa com a primeira informação de que licitação ela é um procedimento administrativo. Ou a gente pode chamar de processo, isso aqui para a tua prova é irrelevante. Por que é um procedimento? Porque faz parte do processo de contratação. Então, para o poder público realizar uma contratação, então quando ele contrata uma empresa para fazer a limpeza de um órgão, ou quando ele contrata uma empresa para fornecer impressoras ou manutenção das impressoras, ou quando ele compra mesas, carteiras, quando ele compra caneta de quadro branco, resmas de papel, papel higiênico e tudo isso, ele tem que, antes de celebrar o contrato, ele tem que fazer um procedimento. Esse procedimento que ele vai fazer vai atender 3 grandes objetivos. Então, ó, esse procedimento tem 3 objetivos. André, o limite aqui tá legal, né? Beleza. Então tem 3 grandes objetivos. O objetivo número 1 é atender ao princípio constitucional da isonomia. Atender ao princípio constitucional da isonomia. Professor, você nem explicou direito o que é licitação. A partir dos objetivos, na verdade, isso aqui é um conceito / objetivo. Quando eu falo atender ao princípio constitucional da isonomia, eu estou deixando muito claro que o poder público, antes de realizar uma contratação, ele tem que permitir a todos, em igualdade de condições, que sejam contratados por ele. De tal forma que a ideia do poder público é meio que jogar um pedaço de carne numa jaula de leões e falar assim, vamos lá, quem for mais forte vai ficar com essa carne. Então é o seguinte, ó, eu quero comprar mesas, eu quero comprar resmas de papel. Aí todos vocês são donos de papelarias. Vocês vão vir com as propostas de vocês, sendo que todos vocês têm absoluta igualdade de condição em contratar com o poder público. Repito, vocês têm absolutamente igualdade de condições de contratar com o poder público. A grosso modo, eu vou contratar aqui, nesse exemplo das resmas de papel, com quem me oferecer o papel mais barato, onde eu vou, de repente, especificar qual é a gramatura, não sei o que, aquela coisa toda de especificação do papel, e aí quem me fornecer mais barato vai ser contratado. Então, todos têm igualdade de condições em contratar com aquele que é o maior comprador do país, que é o próprio poder público. É quem mais tem estrutura, é quem mais compra no país. Então, todo mundo tem igualdade de condições. O segundo objetivo é que, a partir da igualdade de competições, é estabelecida uma competição. E com a competição, o poder público tem o objetivo de obter e realizar a obtenção da proposta mais vantajosa. E aí vem a sua pergunta, professor, a proposta mais vantajosa é a de menor preço? Nem sempre. Nem sempre. Por que, André? Porque às vezes você pode botar uma empresa nacional dando vantagem sobre uma multinacional, para você gerar mais emprego, por exemplo.
Vamos no exemplo mais óbvio até. O poder público, às vezes, ele vende as coisas. Leilão é uma modalidade de licitação. Eu quero menor preço quando eu estou vendendo alguma coisa? Contrário. Eu quero maior lance ou oferta. Entenderam? É isso que vocês têm que guardar. Nem sempre é o menor preço. Mas aí vamos mais óbvio, né? Não precisa nem ser tão complexo como o André falou. Mais simples. Se o poder público está alienando algum bem, e aí presta atenção na expressão, alienar, eu quero que você associe a ideia de alienar a saída de bens da administração. Se o poder público está vendendo algum bem, ele não quer a proposta de menor preço, perdão, ele quer a proposta que tem o maior preço. É o chamado maior lance ou oferta. E aí, terceiro objetivo, pouquíssimo cobrado em prova, mas está lá no artigo 3º da Lei de Licitações, que eu já vou falar qual é, nós temos a promoção ao desenvolvimento nacional sustentável. O dever de licitar, ele é retirado da nossa Constituição. O artigo 37, inciso 21, ele estabelece a obrigatoriedade de licitação. Aliás, aqui, ó, eu não me estendi, não vou falar muito porque cai pouco em prova, mas é basicamente o que alguns doutrinadores vão chamar de licitação verde. É a preocupação das licitações com os padrões de sustentabilidade, onde inclusive tem espaço aqui para o poder público dar um tratamento diferenciado para empresas que, por exemplo, respeitam as normas técnicas brasileiras, ou empresas que trabalham com produtos manufaturados, enfim, aí você tem algumas exceções na lei, o espaço para, por exemplo, as margens de preferência. O 37.21 da Constituição, ele é que dá o tom sobre a obrigatoriedade de licitação. Ele diz assim, ó: ressalvados os casos especificados em lei, a gente já vai falar sobre isso, ressalvados os casos especificados em lei, as compras, alienações, contratações de obras e serviços deverão ser precedidas de licitação. Então, quando eu falo desse 37.21 aqui, ele nos remete aos 3 objetos que nos levam a licitar. Quais são as coisas que o poder público contrata e que levam ele a fazer uma licitação? São os OBs. Professor, aquela parada de cordinha? Não, meninas, não é isso não, principalmente as meninas aí, não. Obras, bens e serviços. Demorou para pensar, né, Mena? Foi péssimo, né? Não estou acreditando. O que importa é que eu tenho saúde. Exemplos péssimos assim a gente grava. Obras, bens e serviços. Todo mundo junto assim é quadrilha, hein? Obras, bens e serviços. Basicamente a ideia é a seguinte: o poder público, se ele vai contratar uma empresa para fazer uma obra, licita. Agora, em relação a bens, ele faz um monte de coisas. Porque ele pode comprar bens, comprar computadores, por exemplo. Ele pode vender bens, vender as viaturas de polícia desativadas, que não servem mais, comprando viaturas novas, vende as antigas. Ele pode alugar bens. Ele pode, tudo bom? Ele pode fazer concessão e permissão de uso de bens. Então, tudo isso vai fazer com que ele licite. Ele vai ter que licitar nessas situações. Em relação a serviços, ele faz basicamente a contratação de serviço na condição de contratar alguém para prestar um serviço. Ih, rapaz, caiu a banana aqui. Quebra-firma, né? Aí quebra-firma, né? Tava do ladinho, né? Cuidado se cair de novo, de repente cair em cima, amassa tudo. Em relação a serviço, ele contrata o serviço, por exemplo, contratar o serviço de limpeza lá da delegacia de polícia. E em relação a serviço, você também tem que entender que o poder público faz concessão e permissão de serviço. Por exemplo, recentemente tivemos aqui o BRT, chega aqui para vocês, não chega? Tem BRT aqui em Campo Grande, não tem? Então, tinha, não tem mais? Foi projetado, mas desativaram. Ah, desativaram, é? O projeto no passado, eles desativaram 2 estações. Não sabia. Pois é. Ativar para desativar. Uma licitação foi feita, uma empresa venceu a licitação porque o BRT é transporte público. E aí, de repente, se alguém que nos assiste que não é daqui, o BRT, na verdade, é um transporte
que tem uma via expressa destinada a ele, e é recente aqui no nosso município. Quando o BRT ele foi realizado, quando foi realizado o projeto do BRT, depois foi executada a obra e depois a prestação de serviço, que embora não esteja então atingindo o que vocês mais atingiu de maneira geral, o nosso município, tem outros locais. Chega pra cá, passa aqui. De quem é esse aqui? Vai lá. O BRT, na verdade, é uma concessão de serviço público. E como foi feita essa concessão de serviço público? Teve que licitar antes. Uma empresa venceu a licitação para fazer a obra do BRT e depois assumir o serviço. Tá bom? A gente vai, inclusive, ver posteriormente, quando falar de serviços públicos, eu vou explicar para vocês o que é essa questão aí de concessão, de permissão de serviço público, a diferença desses itens. Tá bom, pessoal? Até aqui tudo bem? Todo mundo entendeu? Existem outros tópicos, como, por exemplo, os princípios. O artigo 3º, ele traz um rol de princípios das licitações. Por exemplo, ele cita lá, princípio da legalidade, preciso falar? Não. Da impessoalidade, preciso falar? Não. Da moralidade, eu preciso falar? Não. Da probidade, eu preciso falar? Também não, porque probidade é sinônimo de moralidade. Publicidade, eu preciso falar? Também não. Agora, o bacana aqui é nas licitações fazer o seguinte, ó. O tema são licitações públicas. Então, a licitação ela é pública? Claro. Ela tem que consagrar o princípio da publicidade. Mas tem um princípio implícito nas licitações que ele é justamente exceção ao princípio da publicidade. Princípio do sigilo das propostas. Quando uma licitação pública é feita, chega em algum momento na etapa de propostas, os licitantes vão apresentar suas propostas, que em regra vão em envelopes lacrados, e aqueles envelopes devem permanecer todos lacrados, intactos, até o momento de abertura deles em sessão pública, que é o momento de propostas. Antes disso, eles devem permanecer o quê? Lacrados. Eu, por exemplo, no exercício da advocacia, já anulei por vias judiciais 2 licitações porque o envelope do meu cliente estava aberto. Então tinha alguma coisa errada. Alguém abriu o envelope do meu cliente para ver o quê? O preço? Alguém ofereceu R$2 a menos, R$1 a menos. Eu já peguei licitação, por exemplo, que tinha diferença de 1 centavo. A proposta vencedora em detrimento da proposta que foi a segunda colocada, também conhecido como Vasco da Gama. Brincadeiras à parte, pessoal, acho que vocês entenderam que o princípio do sigilo das propostas é justamente uma exceção à publicidade. Aí tem outros 2 princípios também que estão lá no artigo 3º, que nos reportam a questões de prova, que de vez em quando caem, que é o princípio do julgamento objetivo. O que determina o princípio do julgamento objetivo? Se eu conduzo uma licitação, que o critério é menor preço, o critério de julgamento, existem 4 critérios de julgamento, a gente daqui a pouco vai ver, mas menor preço é bem óbvio, vai ganhar aquele que oferecer menos. E aí eu exijo no mínimo 1 ano de garantia nos produtos. Aí vem o licitante A e me oferece por 1 milhão com 1 ano de garantia. Aí o B vem e me oferece por 1 milhão mais 100 mil com 5 anos de garantia. Quem vence essa licitação, gente? A ou B? Um de cada vez, todo mundo ao mesmo tempo ficou embolado. Peço que levantem a mão. Menor preço, 1 ano de garantia. Do 1 milhão, né? Exatamente, o A ganhou. Julgamento objetivo. Quem tem menor preço? A. Quem os 2 atenderam o requisito de 1 ano de garantia? Atenderam. Esse aqui foi a lei, mas não interessa. O A ganhou. Que isso, professor? Mas eu acho que 10% a mais no valor por 4 anos de garantia vale a pena. Mas você acha. Se você acha, isso é subjetivo. Se você acha, é subjetivo. O julgamento não tem que ser objetivo? Então, quando cai no achismo, virou algo subjetivo. Esquece. Tudo bem? A ideia é justamente o princípio do julgamento objetivo, afastar subjetivismo. E o outro princípio é o princípio da vinculação ao instrumento convocatório, que aí eu vou deixar para falar com vocês quando eu falar de fases. Eu vou falar do princípio da vinculação ao instrumento convocatório quando a gente falar de fases. Para fechar, tem mais um princípio também que é relevante. Princípio da vinculação ao instrumento convocatório eu falo agora. Eu vou falar do princípio da adjudicação compulsória quando eu falar de fases. O que é vinculação ao instrumento convocatório? É o seguinte, pessoal.
Nós temos a Lei Geral de Licitações, que é a Lei 8666/93. É de onde eu estou tirando basicamente tudo que eu estou falando aqui em sala, está saindo dessa lei. Um pouquinho da Constituição também. Essa lei é a Lei Geral de Licitações e Contratos. Lei Geral de Licitações e Contratos. Quando uma licitação pública é iniciada, pensa tipo assim, concurso público, tá? Imagina que fosse feita uma lei de concursos públicos. E essa lei, ela obviamente vai respeitar a Constituição, de que o concurso público tem validade de no máximo 2 anos, prorrogável uma única vez por igual período, aquela coisa que vocês provavelmente já ouviram em algum lugar. Só que essa lei, por exemplo, dizia assim, o concurso público ele tem um prazo mínimo de 2 meses entre edital e prova, e um prazo máximo de 1 ano. Entre 2 meses e 1 ano, você acha que convir comigo que é o edital que vai determinar, né? Se o edital sair hoje, falando que o concurso vai acontecer daqui a 6 meses, está dentro dessa suposta lei que eu imaginei aqui? É no mínimo de 2, máximo 1 ano, né? Então está dentro, 6 meses. Beleza. A partir do momento que eu lanço o edital, estabeleço uma data para fazer a prova, eu não passo a estar preso a isso? Eu não tenho que fazer a prova naquela data? Pois é, a mesma lógica aplica-se aqui à lei de licitações. Por quê? A lei de licitações ela é uma lei geral, só que às vezes ela deixa brechas. E aí você vem lá com um tal de edital, por exemplo, vamos imaginar assim, ó, eu quero contratar uma empresa para fazer limpeza. Aí a Almena, é a dona de uma empresa, já tem 10 contratos com o poder público. Nesse edital aqui, eu exigi garantia. Eu disse que para assinar o contrato tinha que oferecer garantia de 5% do valor do contrato. Quando a empresa da Almena vence a licitação, sabe o que eu faço? A Almena já tem 10 contratos, nunca tomou sequer uma advertência, a empresa dela é perfeita. Quer saber? Deixa pra lá. Você não precisa oferecer a garantia não, eu confio em você, porque isso não tem problema nenhum. Não é nem falcatrua, ninguém está sugerindo aqui nada de ilegal. A gente só está defendendo a ideia de que não precisa, porque você é confiável, né? Podemos fazer isso? Não podemos. Porque o princípio da vinculação ao instrumento convocatório, e o edital é um instrumento convocatório, porque ele que fala para todo mundo, quero comprar, hein? Ele determina que você não pode mudar os termos do edital. O princípio da vinculação ao instrumento convocatório determina que você não pode mudar os termos do edital. De tal forma que uma vez estabelecido o edital, uma vez estabelecido o instrumento convocatório, tanto eu, administração pública, como vocês, licitantes, estamos vinculados aos termos do edital, não podemos dele nos afastar. Então veja, isso aqui é a Lei Geral de Licitações e Contratos, e isso aqui, o edital, é a lei da licitação. O que eu quero dizer com isso? Aquela licitação vai ser regida pelos termos desse edital, que, claro, deve respeito à Lei Geral de Licitações, por sua vez, a Lei Geral de Licitações também respeita a Constituição, por exemplo. Entenderam? Então você tem a Constituição estabelecendo algumas regras, aí vem muito mais regras na Lei Geral de Licitações, mas ela deixa várias coisas em aberto. Então, quando ela deixa várias coisas em aberto, aí nós temos o edital, que é um instrumento convocatório, tá certo? Aí estamos todos vinculados a ele. Dúvidas? O princípio da adjudicação compulsória eu falo quando a gente falar de fases. Posso apagar rapidinho? Não, tá anotando, né? Apagar o de cima. Contratação direta é o próximo tema. O 3721, ele começa assim, ó. Ressalvados os casos especificados na lei. Então ele já começa fazendo uma ressalva de que existirão casos que serão especificados na lei onde será feito o quê? Uma contratação direta. Porque ele diz assim, ressalvados os casos especificados em lei, as contratações de obras, serviços, compras, alienações realizadas pelo poder público deverão ser precedidas de licitação. Então, tem exceção. Existem situações que o poder público vai contratar diretamente, ele vai apontar para você e falar, cara, vou contratar contigo, sem licitar. E a gente tem uma subdivisão aqui, dessas hipóteses de contratação direta, em 2 grandes grupos.
Primeiro, a gente tem a inexigibilidade de licitação. E depois nós temos a dispensa de licitação. Vamos lá. Posso apagar aqui agora, não posso? Como eu já disse, a Lei 8666/93 é a Lei Geral de Licitações e Contratos. Aliás, a numeração dela não é à toa. Lei 8666. É a lei do capeta. Ela foi mal redigida, ela é cheia de remissão. Olha, rapaz, é um problema sério essa lei. Eu costumo dizer que o aluno, que se ele pega licitações para estudar lendo a lei, ele não desiste de concurso público, ele desiste de viver. É porque a lei ela é péssima, realmente. Está passando uma lei nova de licitações, mais organizadinha e tudo mais. Por exemplo, hipótese de contratação direta. Faz todo sentido na lei você colocar tudo junto, né? Não. Dispensa está no artigo 17, 24 e inexigibilidade no 25. Não podia botar tudo junto? Mas não, separou. Então um pouco aqui, um pouco ali. E rapaz, é um problema sério essa lei. De qualquer maneira, a gente vai falar aqui justamente das situações que a lei cita como hipótese de contratação direta. Que eu repito, a Constituição fala ressalvados os casos especificados em lei. E aí o 8666 especificou. Só que presta atenção, não anota não. Olha para cá. Isso aí. Solta, senão o diabo atenta. Se ficar segurando a caneta, tu escreve. Quando a gente fala de inexigibilidade de licitação, olha o nome, inexigibilidade. Está vindo de exigir, né? O que seria exigibilidade? Exigibilidade seria a possibilidade de exigir, ou meios de exigir, né? Logo, inexigibilidade, o prefixo, depois vocês conferem aí com o Roberto, que o prefixo in na frente quer dizer o quê? Impossibilidade de, né? Tá negando algo. Inexigibilidade. Então, se exigibilidade é a possibilidade de exigir, inexigibilidade é a impossibilidade de exigir. É impossível exigir de quem fazer o quê? É impossível exigir do administrador público, o cara que fez o concurso e está lá no setor de licitações, é impossível exigir dele que ele faça uma licitação. Por que é impossível exigir dele que ele faça uma licitação? Simples, porque não há viabilidade de competição. Não há viabilidade de competição. Ou há inviabilidade de competição. Uma outra maneira. O administrador público costuma dizer que ele jura de pezinho junto, pela mãezinha morta dele, que ele queria fazer a licitação. Ele queria, mas ele não consegue. Porque não dá. E aí o legislador, quem fez a lei apenas reconhece que existem situações que não tem como exigir que ele faça licitação. Qual é o exemplo mais clássico que todo mundo associa e fica fácil você pensar? Isso aí. Monopólio, vamos usar outra expressão? Fornecedor exclusivo. Se eu tenho algum item que só o Joãozinho faz, não há que se falar em licitação, gente. Porque se é fornecedor exclusivo, faz contato direto com o cara e negocia. Licitação é sinônimo de competição. Olha aqui, ó. Fala em isonomia. Isonomia não é igualdade? Em alguns casos pode até ser desigualdade. Isonomia material, tratar desigual, de maneira desigual, de medida de proporção de sua desigualdade. Beleza. A política de cotas sai daí, o tratamento diferenciado a pessoas com deficiência sai daí, por aí vai. Mas veja, seja igual ou desigual, precisa de dois, pelo menos. Porque quando você fala em algo igual ou desigual, você tem parâmetro, você compara um com o outro. Ó, esses são iguais ou esses são desiguais. Entenderam? Então, se eu só tenho um, como é que eu vou consagrar a isonomia aqui? Não tem competição, não tem igualdade ou desigualdade, só tem um. Exemplo clássico na área de fármacos. Existem medicamentos voltados, por exemplo, para tratamento de câncer, outros tratamentos, que só um laboratório faz. E o poder público vai comprar esse medicamento para o hospital, ele vai fazer licitação como? Se só tem um laboratório. Ele vai ligar para o laboratório e falar, olha, quanto custa? Custa tanto. Como é que a gente pode fazer o pagamento? Quando é que você pode me entregar? Vamos fechar o contrato? Vamos embora. Vou preparar o contrato, vou te entregar, tu assina, me entrega aqui. Fechado, acabou.
fornecedor exclusivo. Entenderam? Veja que esse artigo 25 da lei, que eu mencionei, mas não anotei, a inexigibilidade está no artigo 25 da lei, ele diz assim, ó, é inexigível a licitação quando for inviável a competição, em especial. Em especial. O que esse em especial quer dizer? Que o que vem na sequência são exemplos de contratação direta por inexigibilidade. Em especial nesse caso, mas veja, sempre que a competição for inviável, a licitação não pode ser feita de maneira... A contratação não pode ser feita... Perdão, a licitação não pode ser feita, então eu vou contratar de maneira direta. Repito, é inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição, em especial, 2 pontos. Aí vem 3 incisos. Aquilo ali é o chamado rol exemplificativo. Eu tenho apenas exemplos de contratação direta. Porque nada impede que a dinâmica social, a realidade de mercado, imponha ao administrador público alguma outra situação de contratação direta, onde não está na lei, mas ele fala, mas eu não consigo fazer competição aqui. Eu vou te dar, por exemplo, um exemplo que não está na lei. Eu vou citar a vocês um caso que não está na lei. Mas é exemplo de inviabilidade de competição. Mas vamos manter na lei por hora. Segundo caso previsto na lei de contratação direta por inexigibilidade, que, portanto, não há competição. Profissional artista. Isso aí. Profissional artista consagrado por opinião pública ou crítica especializada. Não deu para terminar ali, tá bom, deu para entender. Ou, tá? Se for funkeiro não contratado. Sem ofensas. Sem ofensas. Não estou aqui para manifestar qualquer tipo de opinião, porque é verdade isso. Do ponto de vista da crítica especializada, o funk não é consagrado. Mas ele é consagrado pela opinião pública. Isso é manifestação cultural do nosso país. Faz parte de quem somos. Gostando ou não, faz parte de quem somos. Então, você pode contratar um funkeiro, você pode contratar o Caetano, você pode contratar o J Quest para trocar no aniversário, por exemplo, da cidade. Por que não? No aniversário do estado do Rio de Janeiro, lá na praia, pode contratar? Já aconteceu isso. Os Rolling Stones já vieram tocar aqui na praia de Copacabana, no aniversário, se eu não me engano, do estado do Rio de Janeiro, da cidade do Rio de Janeiro, não me recordo. Você acha que eles participaram de licitação? Você acha que o Rolling Stone ficou lá apertando F5 no site da prefeitura, do governo do estado, para ver se pintava o edital de licitação? Claro que não. Fizeram contato, falaram, olha, isso aqui é um artista consagrado pela opinião pública e pela crítica, então vamos embora, vamos contratar ele. A gente queria comemorar o aniversário da cidade com um show deles na praia. Show de bola. Por que aqui a competição ela é inviável? Por que a gente está diante de uma inviabilidade de competição aqui? Por uma questão muito lógica. Se eu perguntar aqui qual é a maior banda de rock da atualidade, eu tenho certeza que no universo aqui onde a gente tem umas 15 pessoas, eu devo ouvir pelo menos umas 5, 6, 7 opiniões diferentes. Por quê? Porque é gosto. Então você não tem critério de avaliação. É o que você gosta. Se eu perguntar por que você acha essa banda a melhor, você vai falar assim, cara, porque eu gosto. Ah, por causa disso, por causa daquilo outro. Você vai apresentar um monte de critério que quem pensa diferente de você vai apresentar outro tipo de critério. Vai apresentar outro critério. E é justamente isso. Não há critérios suficientes para estabelecer quem ganharia uma licitação apresentando propostas para tocar em algum evento. Logo, aponta para o artista e fala, consagrado pela opinião pública, pela crítica especializada, um outro, beleza, fechado. Vamos contratar ele. E a gente cansa de ver isso por aí. Algumas cidades contratam artistas para cantar em festivais, etc. Atenção, um detalhe, tem que ser consagrado pela opinião pública ou crítica especializada. Por exemplo, eu nas horas vagas toco violão. Mas eu não consigo ser consagrado pela opinião pública nem da minha casa.
Você acha que eu posso ser contratado pelo poder público com base nisso aqui? Nem pensar. Não rola. Né? Eu também não sou consagrado pela crítica especializada. Agora, qualquer artista que seja minimamente conhecido, que o povo goste, ou tem artistas que até nem são tão conhecidos assim, mas a crítica especializada o consagra. Né? Nos bastidores, esses caras podem ser contratados de maneira direta. E o terceiro caso, profissional especializado com serviço singular. Muita gente associa isso aqui à ideia de o melhor. Mais uma vez, o conceito de o melhor é subjetivo. O melhor não é necessariamente o que você acha melhor ou o que eu acho melhor. O melhor é absolutamente relativo, subjetivo. Alguém aqui, por exemplo, já precisou de advogado para alguma causa séria na vida? Já precisou? Área de família, de repente? Não? Uma causa séria? Você se importa de me dizer qual é, mais ou menos? Uma pessoa quis invadir o... Olha só, olha aí, ó. Aí você vai procurar advogado. Se você, por exemplo, fez consulta com vários advogados ou procurou vários advogados, você deve ter passado pelo que eu estou falando. Algumas pessoas começaram a te indicar, aí tu pesquisa na internet, não, eu quero melhor. Eu quero o cara. Aí quando tu vai descobrir, tu olha na internet, tu descobre que tem 50. Porque é questão de opinião de cada um. Olha, isso aqui é muito bom, me atendeu, isso aqui é muito bom, muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Beleza, aí você começa a se consultar com eles. A marcar, encontra, vai no escritório, bate um papo, conta o caso, e você escolhe aquele que o santo bate. Que você, confiei, comprou minha causa, é esse aí que eu vou contratar. Então, mais uma vez, a gente está diante aqui de uma situação onde não tem critérios objetivos, às vezes, suficientes para determinar quem você vai contratar. E aí você permite a contratação direta, desde que seja um profissional que seja especializado e que tenha um serviço singular. Não é o melhor, porque o melhor é subjetivo. Ele tem que ser singular. O que é singular? Ele tem que desempenhar o serviço do jeito próprio dele e que é notoriamente um profissional especializado. Aí justifica a contratação direta. Áreas que isso é permitido. Área da advocacia. Mas não tem advogado público, professor? No âmbito, por exemplo, do Estado do Rio de Janeiro, não são os procuradores do Estado? Sim. Só que, de repente, pode surgir uma necessidade, uma demanda no Estado do Rio de Janeiro que não tem nenhum procurador especializado naquela área. Aí o poder público vai fazer o quê? Vai lançar uma licitação para escritórios apresentarem proposta? Não. É algo especializado? É uma matéria específica? Vamos falar de concessão de portos? Vamos falar de direito de energia nuclear? Se eu não me engano, só tem um cara especializado no Brasil, por exemplo. Deve ter mais, deve ter outro, né? Mas tem um muito famoso. Deve ter algum outro. Se fosse um só, seria fornecedor exclusivo. Mas deve ter, vamos dizer que tem uma meia dúzia. Depois ele não faz licitação, ele vai falar, tem 6, todos são especializados, mas eu vou contratar esse aqui. E pode fazer isso. O que não pode eu estou com uma demanda, por exemplo, de um monte de ação, de pessoa caindo em buraco na rua, de gente que, sei lá, estava andando, caiu um pedaço de um prédio que é tombado, caiu na cabeça dela. A pessoa que tomou um tiro lá numa operação policial. Isso é ação que, por incrível que pareça, eu não estou menosprezando o que aconteceu com as pessoas, mas é uma ação, tudo bom? Uma ação de baixa complexidade. E quando eu digo que é uma ação de baixa complexidade, não tem necessidade nenhuma de você contratar um profissional o quê? Especializado com serviço singular. Aí você pode fazer uma licitação e receber propostas de grandes escritórios que têm condições de atender essas ações de grande volume. Aí não justifica você contratar direto.